Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção lindo e maravilhoso chamado Oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Meus amados irmãos, quero convidar vocês para se inscrever neste canal. Você pode se inscrever lá. Escreve lá, Evangelista André Santos, Cronos Kairos, ou Olan ou Alan. Ou, se não, você pode escrever lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Esse é o canal da bênção, o canal da teologia gratuita. Estamos aí formados em teologia, na área teológica, bacharel em teologia, e agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade linda e maravilhosa. Somos aí comentarista bíblico, comentarista histórico, geográfico, e somos comentarista também da cultura judaica, do hebraico, do grego e sobre as culturas bíblicas. Isso mesmo, sobre as culturas bíblicas. E agora vamos falar mais um livro para a glória de Deus. Eu quero já cumprimentar vocês com o Shalom Kavai, Kavai Shalom, e vamos para mais uma pauta, mais uma enquete, mais uma paraxá da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a biografia de mais outro livro da Bíblia do Novo Testamento. Fizemos aí o livro de Timóteo, fizemos aí o livro de Tito, fizemos aí o livro de Filemão. E hoje a gente vai falar da biografia da Epístola aos Hebreus. Isso mesmo. Vamos lá? Esse comentário que eu vou fazer da Epístola de Hebreus é tudo baseado com a teologia sintemática, com uma exegese avançada, com uma homilética avançada e como uma hermenêutica avançada. E esse estudo é um estudo temático malicioso sobre a biografia do livro de Hebreus. Vamos lá? O primeiro ponto de vista sobre o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, é que o livro de Hebreus é dividido em 6 fases. Qual seria o nome dessas 6 fases? Alguns dizem que tem 6 fases, outros dizem que tem 3 fases. Mas alguns dizem que realmente são 3 fases. Então vou estar falando dessas 3 fases. A primeira fase se chama a fase superior de Cristo, como profeta de Deus. Agora, a segunda fase é que o Senhor Jesus é maior que Moisés e Josué. Olhando para a terceira fase, é que Jesus, no livro dos Hebreus, ele é conhecido como Supremo Sacerdote. Essa é a terceira fase do livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Olhando direitinho, o livro de Hebreus foi escrito no ano 68, em Roma, junto com a epígrafe ou epístola de Gálatas e Timóteo. Então, nós entendemos que a Epístola aos Hebreus foi escrita no mesmo período, ou qualificado nas mesmas condições da Epístola de Gálatas e Timóteo, que foi escrito entre esses períodos a carta de Hebreus, ou Epístola de Hebreus. Ao segundo ponto de vista do livro de Hebreus, ou Epístola de Hebreus, quem foi o autor do livro de Hebreus? Alguns confirmam dizendo que foi Pedro, outros dizem que foi Paulo, baseado ao livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17, que declara que foi Paulo que escreveu as epístolas. Amém? As epístolas, quem declara que Paulo que escreveu foi Pedro. Segunda carta de Pedro, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Outros dizem que foi outra pessoa que escreveu, Silas, e outros dizem que foi alguém que tinha conhecimento sacerdotal daquela época. O livro foi feito em latim e em grego, e depois para o aramaico. Você sabia disso?
O livro foi escrito em 2 idiomáticos, no grego e no latim. Depois foi repassado para o hebraico. O livro da epígrafe, ou o livro da epístola aos Hebreus, foi recebida no conselho da Laodiceia, no conselho da catedral. Olha só que interessante. Ela foi recebida no seu catálogo, dentro do conselho da Laodiceia. Agora, o que a gente observamos que o livro da epístola era chamado de manuscrito de Alexandrina. Você sabia disso? Olha só que interessante. Antigamente, a epístola aos Hebreus era chamada de manuscrito de Alexandrina. Por quê? No ano 500, no ano de Cristo, ela era chamada dessa forma. Você sabia disso? O livro da Epístola aos Hebreus foi escrito em hebraico por Paulo, e essa epístola foi escrita juntamente com Eusébio, o pai da igreja, que explicou esse acesso que ele tinha para poder escrever em hebraico. Você sabia que a Epístola aos Hebreus contém 13 capítulos e 303 versículos e 17 perguntas, como também 270 versículos históricos. Você sabia que teve 3 formas que Jesus obteve em seu grande nome? Olha só que interessante. Isso o livro ou Epístola de Hebreus revela, que Jesus obteve o seu nome grande em 3 formas. E como que foi? Primeiro, por nascimento, Mateus 1 e verso 21. Segunda forma, por herança, Hebreus 1 e 4. Terceira forma, por seus feitos, Filipenses 2 e versos 5 e 11. Como também Hebreus 1 e 4. Agora, o terceiro ponto de vista da Epístola de Hebreus, o livro da Epístola de Hebreus revela 15 coisas que a lei é inútil. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Que existe 15 coisas que a lei era inútil? Vejamos então. Para a remissão de pecado, a lei era inútil. Para tornar perfeito, a lei era inútil. Para dar herança ao eterno, a lei era inútil. Para libertar os pecadores, a lei era inútil. Para conceder fé, a lei era inútil. Para dar vida, a lei era inútil. Para purificação da consciência humana, a lei era inútil. Para obter milagres, a lei era inútil. Para acesso a Deus, a lei era inútil. Justificação, a lei era inútil. Para conceder o Espírito Santo, a lei era inútil. Para a santificação, a lei era inútil. Então, meus amados irmãos, isso eram alguns detalhes que sobre a lei era inútil. A lei não servia para essas coisas que eu acabei de dizer. Mas é interessante que no Antigo Testamento, a lei fazia algumas coisas aqui acontecer, do que eu falei aqui agora. Mas, porém, no Novo Testamento, algumas coisas eram inúteis. Então, não fazia efeito. Agora, o quarto ponto de vista da Epístola de Hebreus, no livro de Hebreus, tem 4 segredos da oração. Você sabia disso? Que a Epístola de Hebreus fala sobre 4 segredos da oração? Vejamos então qual seriam esses 4 segredos. Primeiro segredo, agradar a Deus. João 3 e 10. Segundo segredo, vim a Deus com atitude. Mateus 6 e 5. Ou Mateus 15 e verso 7. Terceiro segredo, crê nele. João 16 e verso 23. Quarto segredo, crê que ele recompensa. Crê na recompensa que ele pode vos dar. Tiago 1, verso 4 e 8. Então, irmãos, esta é a biografia do livro de Hebreus. Coisa linda e maravilhosa.
Então, meus amados irmãos, se inscreva neste canal, sempre você vai ter aí notificações de teologia, de novidades, de livros, curiosidades bíblicas, coisas interessantes na palavra de Deus. Quero agradecer a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom.